Aleluia, 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 aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa força, Tu és a nossa segurança. Tu és o grande eu sou, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nós prestamos reverência ao Teu nome. Nós prestamos adoração ao Teu nome. Nós reconhecemos não há outro além de Ti. Não há outro como o Senhor. Aleluia, não há outro como o Senhor. Tu és o desejado do nosso coração. Tu és o amado da nossa alma, Senhor. O nosso Redentor. O nosso Redentor. És o Alfa e o Ômega. Aleluia, Tu és, Senhor. Tu és o princípio. Aleluia, Tu és o cabeça da igreja. Aleluia, nós te adoramos, nós reconhecemos o Senhor. Nós reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos o seu grande amor. Reconhecemos esse ambiente de culto, reconhecemos o poder da Tua palavra. Reconhecemos o agir do Teu Santo Espírito, Senhor, ó Deus, nesse lugar, sobre cada vida, ó Deus, que entrou por essas portas nessa noite, ó Deus, que veio, Senhor, buscar a Tua face, que veio adorar o Teu nome. Nós reconhecemos o agir do Teu Santo Espírito, trazendo refrigério, trazendo renovo, trazendo força. Nós reconhecemos o agir do Teu Espírito, Senhor, produzindo, ó Pai, aquilo que a Tua palavra diz que já é nosso, aquilo que a Tua palavra diz que nós possuímos como herança. Nós reconhecemos o agir do Teu Espírito, produzindo em nós os benefícios da redenção. Nós reconhecemos o agir do Teu Espírito, exaltando a palavra, exaltando Cristo Jesus nessa noite. Nós reconhecemos o agir do Teu Espírito, Pai, trazendo, ó Deus, entendimento, trazendo graça, para que haja compreensão e aceitação da Tua palavra, Pai, em cada coração. Nós reconhecemos o agir do Teu Santo Espírito nessa noite, curando os enfermos, salvando os perdidos. Nós reconhecemos, Pai, nós reconhecemos o agir do Teu Espírito nessa noite, nos levando ao crescimento, à maturidade. Aleluia. Você pode dar graças a Deus por estar aqui nessa noite. Você pode exaltar o nome do Senhor. Nós cantamos um cântico que diz: fazer o seu nome grande. Você pode abrir sua boca e engrandecer o nome dEle, exaltar a sua grandeza, reconhecer para você mesmo. É para você mesmo que você reconhece quem Ele é. É para você mesmo que você fala, reconhecendo quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele é capaz de fazer. Oh, aleluia, é para você mesmo. Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és a minha força, Tu és a minha segurança, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu abrigo, a minha habitação, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha morada. É para você mesmo elevar a sua voz consciente de quem é Ele para você. Aleluia. Aleluia, irmãos, palavras liberam poder, palavras atraem a unção, palavras atraem a presença. A palavra certa libera um milagre, a palavra certa libera um milagre, entenda isso, ei, a palavra certa libera milagres. Aquela mulher chegou aos pés de Jesus: Senhor, a minha filha está em casa, endemoniada, socorre ela. Esse mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E ele disse: filha, por causa dessas tuas palavras, por causa das palavras certas que saíram da sua boca, vai, e a tua filha está livre deste mal. Palavras certas de um ambiente certo. Nós estamos num ambiente de milagres, estamos num ambiente de fé, nós estamos num ambiente de adoração, num ambiente de culto. Palavras certas liberam milagres. Aleluia. Aleluia. Quem é Deus para você? O que Ele é para você? Ele não muda, Ele é imutável. O seu poder não diminui. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Diga: Ele é o mesmo. Ele é o mesmo.
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que ressuscitou dentre os mortos. Ele é o mesmo que venceu os principados e potestades. Ele é o mesmo que está sentado à direita da majestade nas alturas. Ei, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Aleluia. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o mesmo que disse: haja luz e houve luz. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Aleluia. Aleluia. Ele é o mesmo. O Deus Todo-Poderoso. Ele disse para Moisés: por que você clamas a mim, Moisés? Toca nessas águas. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há impossibilidades para o nosso Deus. Amém? Diga aleluia. Aleluia. Antes de sentar, diga 3 aleluia. Aleluia. Pode sentar. Louvor, muito obrigado, amém. Já vocês sobem de novo, não é isso? Vocês são bênção. Haja luz. Amém? Aleluia, Deus é bom, amém? Glória a Deus. Então, amados, nós estamos abordando todo esse mês de março, um tema que Deus colocou no coração do nosso pastor, amém? Para trazer crescimento, para trazer fundamentos para você e para mim. Nós estamos sendo ensinados na palavra para que possamos crescer nessa verdade. Você está comigo? Você está feliz de estar aqui? Nós estamos no melhor lugar que você poderia estar nessa noite, chama-se este lugar. O lugar onde a palavra é pregada, onde a palavra é ensinada, onde Deus é exaltado, entronizado, adorado pelos louvores do seu povo. Amém, queridos? Esse é o melhor lugar. Sabe, nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre a disciplina no discipulado. Crescendo na fé e na maturidade. Crescendo na fé, amém, e na maturidade. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Assim como ao nascimento e o crescimento natural, uma criança nasce, não é isso? E naturalmente ela vai desenvolvendo-se até chegar à maturidade, até chegar à maioridade. Com relação à nossa vida espiritual, ela acontece da mesma forma. Nós nascemos de novo, quando conhecemos a Cristo, fizemos dele nosso Senhor e nosso Salvador. Naquele exato momento, segundo as Escrituras, nós nascemos de novo. E dali por diante, a proposta de Deus é que eu e você venhamos crescer. É que eu e você venhamos chegar à maturidade da fé. É que eu e você possamos avançar no conhecimento, avançar na graça. Deus não quer que o seu povo seja um povo que não o conheça. Deus não quer que o seu povo seja um povo, sabe, raso. Deus quer que o seu povo seja um povo maduro, conhecedor da sua palavra, conhecedor da verdade, um povo que o conheça de intimidade. Então a proposta de Deus não importa quem é você, não importa qual foi o teu histórico, o que você já passou. A proposta de Deus é que você cresça. É que você o conheça, é que você venha avançar nesse conhecimento, é que você venha avançar nessa intimidade, nessa comunhão. Para quê? Para que você desfrute das coisas que Ele tem para você. Tem um texto lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte. Aleluia. Gálatas 4, versículo 1. Aleluia, aleluia. Paulo escrevendo diz o seguinte: digo, porém, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Ele está dizendo: olha, enquanto o herdeiro, quem aqui é herdeiro? Somos nós. Ele fala que nós herdamos todas as coisas nele. Nele nós temos o sim, o amém, todas as suas promessas. Nós somos feitos herdeiros dele. E Paulo diz assim: olha, enquanto o herdeiro é menor, enquanto ele não chega à maturidade, enquanto ele não cresce, ele nada difere do escravo. Ele é senhor de tudo, ele é dono de tudo, mas pelo fato de não ter a maturidade para administrar, tem pessoas que vão cuidar dessas coisas por ele. Mas deixa eu dizer algo: a proposta e o melhor de Deus para mim e para você é que nós venhamos nós mesmos chegar à idade de nós começarmos a administrar as coisas que Deus tem para confiar a nós.
Deus tem coisas, irmãos, para confiar a mim e a você. Dentro do corpo de Cristo, nós não somos, pessoas sem rumo, pessoas sem propósitos, pessoas sem objetivo. Não, irmãos. Cada membro do corpo de Cristo há um propósito para ele. Cada membro do corpo de Cristo, Deus tem planos específicos para a vida dele. Mas nós só entramos nisso à medida em que nós passamos a crescer. Nós só entramos nisso à medida em que nós vamos amadurecendo espiritualmente. Então tem que haver da nossa parte o interesse em desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Eu falei que Paulo escreveu esse texto, mas tem um texto que Paulo fala lá em Filipenses. Eu quero que você abra lá, não está na ministração, mas vamos ler ele. Filipenses capítulo 3. Versículo 4, olha o que Paulo fala desse texto. Paulo vai falar dele, da história dele, quem ele era, e quando ele conheceu a Cristo, qual foi o comportamento dele, qual foi a visão que ele tinha, qual era a expectativa que ele tinha quando ele passou a conhecer a Cristo. Nós vamos ver um Paulo, amém, cheio de autoridade dada pelos homens, cheio de reconhecimento pela religião, e nós vamos ver um Paulo que conheceu a Cristo e o comportamento que ele tem quando conhece a Cristo. Ele diz assim: olha, é verdade que eu também poderia confiar na carne, ou seja, naquilo que ele fez ou conseguiu pelos seus próprios esforços, naquilo que a religião lhe deu. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, tinha patente. Amém? Diz: olha, dentro da religião, dentro daquilo que se exigia, eu fiz tudo certinho. Aí diz assim: quanto ao zelo, eu perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Traduzindo para o nosso português, quem era Paulo? Paulo era o cara. Ele está falando dele. Aí diz assim: mas o que para mim, humanamente falando, naturalmente falando, era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para poder ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça procedente de Deus baseada na fé. Versículo 10 ele fala assim: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tornar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Vou ler o restinho do texto. Versículo 12 ele fala assim: não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, Cristo Jesus. Não sei se você consegue compreender esse texto, porque eu li ele de forma rápida, mas eu vou tentar deixar ele mais claro para você. Quem era Paulo? Um fariseu, um homem cheio de letras, de conhecimento, uma autoridade reconhecida pela religião. Dentro das normas, ele fez tudo certinho. Circuncidado ao 8º dia, era filho de hebreus sem mistura, era israelita puro. Dentro da religião ele tinha um cargo, ele era fariseu. Tinha um zelo da sua fé, perseguia a igreja para defender a sua fé, para defender aquilo que ele cria, porque ele tinha a nossa fé como seita, então ele perseguia a igreja. Enquanto a justiça que havia na lei, ele disse: eu era irrepreensível, não havia nada em mim que poderia ser apontado como falha, como defeito, eu era irrepreensível. Mas eu considerei todas essas coisas como esterco, como lixo, para alcançar ou para conhecer a Cristo. Por causa de Cristo eu perdi todas estas coisas e considero como lixo.
Eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero estar unido com ele na sua morte, para estar com ele unido na sua ressurreição. Ou seja, Paulo começa a falar, irmãos, de um tempo que chegou para ele, de uma fé verdadeira, de um Cristo que ressuscitou, de um Cristo que é Salvador, de um Cristo que prometeu voltar. Paulo compreendeu essas coisas, olhou para as coisas naturais e disse assim: ei, eu abro mão de todas essas coisas e exalto acima de todas elas o conhecimento de Cristo. Havia um desejo de crescimento, havia um desejo de progresso, havia um desejo de avançar. Ei, ele não queria estar no raso, ele não queria estar na superfície, ele não queria conhecer de ouvir falar, ele queria conhecer na verdade, ele queria conhecer na intimidade, ele queria conhecer como seu Senhor, ele queria conhecer como seu Salvador, ele queria conhecer como seu Redentor, ele queria conhecer como aquele que ressuscitou, ele queria conhecer como aquele que vai voltar. Eu quero conhecê-lo. Ele entendia que era necessário haver um crescimento, haver um progresso na fé. Sabe, queridos, é necessário haver em nós um crescimento, haver em nós um progresso na fé. O tempo não pode passar e nós continuarmos da mesma forma. O tempo não pode passar e nada mudar, não, irmãos. O tempo vai passando e nós vamos crescendo. O tempo vai passando e as coisas vão mudando. O tempo vai passando e Cristo sendo visto de forma mais clara em nossas vidas. Eu não posso continuar com as coisas de menino quando chego à maior idade. Se eu chegasse aqui hoje na igreja puxando um carrinho de lata, esse menino está doido. Era ou não? Imagina só entrando aqui na igreja com um carrinho de lata. Se esse menino levou uma queda aí, alguma coisa aconteceu, deram um remédio a ele errado. Porque no natural um homem de alguma idade aí perto do... Não vou revelar, mas amém. Acertou. Bota mais um. Entrar puxando um carrinho na igreja. Porque eu cheguei à fase de adulto, então eu paro com as coisas de meninos. Então Deus quer que nós cresçamos ao ponto de parar com as coisas de meninos, ao ponto de entender o que é um culto, ao ponto de entender o que são palavras que saem da minha boca, ao ponto de entender que é um culto, estou eu oferecendo a Deus aquilo que só Ele é digno de receber, irmãos. O menino, ele quer o culto para si. Eu quero que cante a música que eu gosto. Quando esse louvor é o louvor que eu gosto. Não, eu gosto quando fulano canta. Se não for, não consigo adorar. Se não for, não consigo cultuar. Não, isso é menino. O adulto pode ter só a banda tocando, ele fecha os olhos: Pai, obrigado, o Senhor é meu pastor, nada me faz. Ele começa a liberar espontaneamente o seu culto, a sua adoração, porque ele tem maturidade para compreender o que ele está fazendo. Ele sabe que ele precisa ouvir a palavra, e ele não escolhe a palavra que tem que ouvir. Ele entende que a palavra que vem do altar é Deus tratando com o seu povo, é Deus tratando com a igreja, é Deus trazendo crescimento, é Deus podando os ramos para que eles produzam mais frutos. Ele entende isso, porque ele está chegando à fase adulta, à fase madura. Então, para cultuar a Deus, ele cultua em qualquer lugar, com qualquer toque. Ele sabe cultuar, ele sabe o poder das palavras, a exaltação do louvor, ele sabe encaixar essas coisas. Então é diferente, irmãos. Eu sei que, eu não sei você, mas um dia, se você quiser conhecer o departamento infantil, tente fazer um culto com eles. Tem que ser do jeito deles, você tem que falar a linguagem deles. Eles jamais conseguiriam fazer um culto como nós fazemos um culto, de meia hora de adoração, de louvor, concentrado, reverência, todo mundo quieto, porque são meninos. Vai haver inquietude, vai haver distrações, vai haver interrupções, porque são meninos. Mas no meio de adultos é fácil fazer. Então Deus quer se mover? Sim. Deus quer fazer coisas grandes? Sim. Deus quer operar maravilhas? Sim. Mas no meio de adultos. De pessoas que compreendam, que entendam o poder da sua ressurreição, a autoridade da sua palavra e o poder do seu nome. Ele quer fazer coisas grandes. E sabe, irmãos, Deus nos chamou para o crescimento. Então Deus olha para você, Deus: filho, eu quero que você cresça. Deus olha para mim: filho, eu quero que você cresça. Não é natural você ficar estagnado. Não é natural você ficar parado. Não é natural nada acontecer. Não é natural. Se você tem uma criança com 1 ano, ela tem aquele mesmo tamanho, 2 anos, 3 anos, 4, 10 anos, ela está do mesmo tamanho, está errado. Rapaz, esse menino não está crescendo, vou levar ao médico para ver
se é deficiência de vitamina, se é alguma coisa, porque ele não está crescendo, não está acompanhando a idade dele. Você entende? Porque é natural crescer, é natural se desenvolver. Nós somos os ramos da videira, nós recebemos da sua força, nós recebemos do seu poder, nós recebemos da sua vida, nós somos nutridos com a mesma vida que Cristo tem. A vida eterna que está dentro de mim, dentro de você, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele está nos nutrindo com a mesma vida que Cristo tem. Então, se eu não estou crescendo, se eu não estou desenvolvendo, eu tenho que parar e examinar o que é que está faltando. Porque eu não estou crescendo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios 4,15. Vou ler alguns textos, amém? Diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Ele fala sobre seguir a verdade. O que é a verdade? É a palavra. Seguindo a palavra, seguindo a verdade, seguindo essa palavra, seguindo a verdade e amor, nós cresçamos em tudo. Então Paulo está externando que tem que haver um crescimento. E para crescer tem que seguir a palavra. Para crescer tem que se alimentar da verdade. Para crescer tem que conhecer a verdade. Olha o que diz lá em Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz: isto é bom e aceitável, em algumas versões agradável, diante de Deus, o nosso Salvador, o qual desejam que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Salvação, irmãos, é só a porta de entrada. Você foi salvo, você entrou nessa nova vida. Você foi salvo, você entrou nessa herança. Mas a proposta é: ei, vem conhecer a verdade. A proposta é: ei, vem ser pleno da verdade. Vem me conhecer. Ei, vem conhecer suas riquezas. Vem conhecer sua herança. Ei, vem se nutrir. Vem se fortalecer. Vem se desenvolver na verdade. Olha o que diz lá em Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Está aí. Que a palavra de Cristo habite em vocês, ricamente em vocês. Que a palavra de Cristo habite ricamente em quem? Em nós. Então entenda, irmãos, nós somos chamados para sermos cheios da palavra. Quer crescer? Não tem como você crescer se você não se alimentar da palavra. Quer crescer? Não tem como você crescer se você não buscar conhecer a verdade. Se você não se nutrir, você não cresce, porque primeiro a tua fé, o fundamento dela é a palavra. Não existe fé sem fundamento, não existe fé sem uma promessa. Se você não conhece a vontade de Deus, se você não conhece aquilo que já foi feito e aquilo que é prometido gratuitamente por sua graça, se você não conhece, não tem como você estabilizar a sua fé. Então a verdade vem, chegou, então eu estabilizo a minha fé nessa verdade. E à medida em que eu estou praticando aquilo que eu estou recebendo, eu estou desenvolvendo a fé que eu recebi. Então a palavra de Cristo tem que estar habitando em nós de forma rica. Nós devemos conhecer a verdade, nós devemos seguir a verdade. Tem que haver, quer crescer, tem que haver da tua parte o interesse em conhecer a palavra. Quer crescer, tem que haver da tua parte o interesse em ouvir a palavra. Quer crescer, tem que haver da tua parte o interesse em se expor à pregação e o ensino da palavra. Sem isso não há crescimento. Sabe, irmãos, é muito triste você lidar com ver pessoas que têm tempos de caminhada e ainda acreditam em superstições. Tem quantos anos? Eu tenho 10 anos que estou na igreja, mas é cheio de superstições. Não cresceu. Quando eu era criança, eu lembro, se a sandália tivesse emborcada, a mãe do cabelo ia morrer. Desemboca a sandália, senão tua mãe morre, menino. É desse tempo aqui, irmão? Você? Não, eu sou na minha terra. Sandália emborcada, está agora na mãe, desemborca para a mãe não morrer. Quer fazer o mal, o cara só por pirraça, tá lá, o menino chava o sandália para jogar bola, vou virar aqui para a mãe dele morrer. Era superstições que a gente era criado. Eu não sei você, mas lá na minha terra, Santa Rita aí, isso era comum. A sandália emborcou, e se falasse uma coisa, bate na madeira e isola. Então, irmãos, é triste você ver que essas coisas, sabe, ficaram tão enraizadas em pessoas que mesmo depois que começaram a frequentar a igreja, elas continuam com essas coisas que não influenciam em nada, não faz nada.
Se quiser deixar meu sapato aqui, irmão, para pegar domingo, eu deixo ele bocado e minha mãe vai continuar viva. Porque isso não tem poder de vida ou de morte. O que tem poder de vida e de morte são as palavras que saem da nossa boca. Palavras sim, têm poder de vida e de morte. Mas você entende? Então é inadmissível, eu estou na igreja, mas estou apegado a superstições. Paulo, quando escreve a Timóteo, não se ocupe, sabe, com fábulas, com histórias sem fundamentos. Não se ocupe em ouvir essas coisas. Aplica-te a ti mesmo, a doutrina, ao ensino, a conhecer a verdade. Isso é para mim e para você, irmãos. Nos aplicar, ter o desejo, sabe? Eu vou me disciplinar para ouvir a palavra. Eu vou me disciplinar para estudar a palavra. Eu vou me disciplinar para estar cheio da palavra, para estar meditando na palavra. O crescimento na fé está baseado em alguns pilares e a maturidade será o resultado da prática da fé. Quer crescer na fé? Tem algumas coisas que tem que ser feitas. Quer ser maduro? A maturidade chega com a prática, irmãos. A maturidade chega quando você está vivenciando aquilo, praticando continuamente. Aí a maturidade chega. Sim ou não? Quer ver uma coisa? Pega um médico velhinho. Velhinho não, porque a mão está tremendo. Pega um médico aí, sei lá, que esteja sadio, mas seja um homem experiente. Já operou 1 milhão de pessoas. Pega um cara que saiu da faculdade hoje. Nunca operou ninguém. Mas ele saiu cheio de conhecimento. Ele aprendeu lá as técnicas, como cortar, mas ele nunca praticou aquilo. Em quem você confiaria a cirurgia? Aquele que praticou centenas de vezes. Sabe de corta até de olho fechado. Por quê? Porque a prática trouxe maturidade. Vou dar um exemplo. O menino de hoje é muito inteligente, né? O menino de hoje, misericórdia, é inteligente demais. São quase cientistas já nasce cientista. Mas entenda, eu tenho uma voz que não tiveram estudos. Mas a vida trouxe discernimento e maturidade. Por mais que uma criança, um adolescente seja inteligente, ele não tem a maturidade para reconhecer coisas como aquele povo antigo tem. Ele olha para uma pessoa e sabe, pela característica já tem uma percepção. Quando tem uma coisa errada, eles já pegam no ar. Eu não é? Os pais da gente, quando se barra com alguma coisa, podia ficar com a orelha em pé que eles estavam certos. Por quê? Porque eles vivenciaram. Eles tiveram anos de vidas. Vivendo, tendo aquilo na prática, então isso trouxe para ele maturidade, para eles discernirem as coisas. Por mais que uma criança seja inteligente, ela é ingênua, ela é imatura, ela não tem a maturidade de discernir. Você entende? Mas já aqueles que são adultos discernem. Amém, irmãos? Então, a maturidade, ela vem com a vida, com a prática, com a constância. Mas para que eu cresça na fé, para que eu venha avançar nisso, tem algumas coisas que eu tenho que fazer, de forma proposital. Não pense que você vai dormir hoje, porque você ouviu pregar e amanhã você vai estar um gigante na fé. E disse, rapaz, aquela pregação ali me alimentou por 10 anos. Não precisa ler Bíblia, não precisa fazer mais nada, só aquela pregação. Não, irmãos. Você não faz um lanche, você não faz uma refeição para passar um mês. Tem alguém que faz, né? Patrícia passa aí 3 dias, 4 dias com uma refeição, com um copo de água. Mas nem todo mundo consegue. Amém? Nem todo mundo consegue. Então nós fazemos refeições para nos mantermos fortes, para nos mantermos em crescimento e desenvolvimento. Você não alimenta uma criança uma vez por dia. Estou brincando. Só quem entende, a gente entende. Mas você entende, para uma criança crescer, ela tem que se alimentar, não é isso? Regularmente, com alimentação saudável. Pega uma criança, senta na cadeira, se fizer comer pipoca box de manhã, pipoca box de tarde, pipoca box de noite. Durante um mês, ela morre, irmãos. Vai dar anemia, vai dar um monte de coisa nela. Porque não tem substância, como diz meu avô, minha avó. Não tem nutrientes para alimentá-la. Então, para crescer na fé, nós temos que fazer de forma proposital. O quê? Ouvir a palavra. Eu tenho que ser de forma proposital. Eu vou ouvir a palavra. Amém? Eu vou estudar a palavra. Eu vou pegar a minha Bíblia, vou tirar ela da estante, vou soprar ela, tirar aquela poeirinha amarela, passar um paninho e vou começar agora, sabe, a estar meditando, a estar lendo, a estar conhecendo. Amém? Temos que fazer isso. Para quê? Para que a palavra de Deus habite de forma rica em nós. Lá em Salmo 1, versículo 1, bem conhecido esse salmo, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de tudo isso,
antes de andar no caminho dos pecadores, antes de, se assentar na roda dos escarnecedores, ele tem um prazer. Que prazer é esse? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Olha o resultado: ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, cujas folhagens não caem, não murcham, e tudo o que fizer prosperará. Ele fala de um homem que tem prazer, que ele colocou a meditação, que ele colocou a leitura, que ele colocou ouvir a palavra do Senhor em primeiro lugar na sua vida. E pelo fato dele ter feito essa escolha, a sua vida seria abençoada, influenciada de forma poderosa, ao ponto de tudo que fizer prosperará. Porque ele tem prazer. Ele não tem prazer na fofoca. Fofoca é uma pedra que você está pondo para o seu próprio tropeço. Fofoca é uma pedra que você põe na sua vida, que se torna um obstáculo para o teu conhecimento. Você entende? Ele não tem prazer em estar escarnecendo. Onde está o prazer dele? O prazer dele está na lei do Senhor, em conhecer o Senhor, em aprender sobre Deus, em desenvolver o seu conhecimento sobre Deus. Amém? Então eu preciso, se eu quero crescer na fé, eu preciso ouvir, ter interesse em ouvir, ter interesse em aprender. Agora, irmãos, entenda, não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir qualquer ensino, não é ouvir qualquer palavra, é ouvir a verdade. Amém? É seguindo a verdade em amor, é nós pararmos para ouvir a verdade, conhecer sobre Cristo, desenvolver-se nessas coisas. Porque entenda, nem tudo é pregação, nem tudo é ensino. E se nós não tivermos, atento a essas coisas, nós iremos oscilar na nossa fé. Porque você vai ver tanto tipo de doutrina, tanto tipo de ensino, que traz mais dano do que edificação, que te prende, que cria mais cadeias do que libertação. Porque entenda uma coisa, a Bíblia fala que Cristo nos libertou para que fôssemos de fatos livres. Não existe mais nada que eu possa fazer para melhorar o que Ele fez por mim. Não existe mais nada que eu possa fazer para acrescentar ao sacrifício dEle algo, a mais, para que Deus diga assim: rapaz, foi perfeito o que você fez, mas o que Ele está fazendo está tornando mais perfeito ainda. Não, o que Ele fez já é perfeito, o que Ele fez já está consumado, o que Ele fez é imutável, o que Ele fez é eterno, o que Ele fez está feito, nada pode ser acrescentado. Mas se você se separar com o ensino, vai ter ensino, vai ser, você tem que fazer isso. Qual era o problema da igreja dos Gálatas? Eles aceitaram a Cristo. Os judeus desceram, tem que circuncidar. Porque se vocês não circuncidar, Cristo de nada vai adiantar para vocês não. Cristo é bom, mas se você unir Cristo à lei de Moisés e praticar a circuncisão, vocês são salvos. E quando Paulo sabe que está acontecendo, Paulo assim: ei, quem vos induziu, quem vos ensinou, quem motivou vocês a sair do evangelho que eu preguei para vocês? Porque o evangelho é Cristo crucificado, morto e ressurreto. Morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou para a nossa justificação. Ponto final. O evangelho é isso. Então eu não posso fazer mais nada a não ser crer. Então parar para ouvir é parar para ouvir a verdade. É parar para ouvir o que está na Bíblia, não o que eu penso, não o que eu acho, não o que me disseram, não o que fulano, que Beltrano que teve uma experiência. Experiências têm que ser julgadas pela palavra. Se está em linha com a palavra, amém. Se não está, coloca de lado. Ouvir a verdade, ouvir a palavra. Não, porque fulano, teve uma visão que lá no inferno tinha cabelo de perna, cabelo de sovaco. Irmão, não sei se o diabo põe a lixo de salão de beleza, se põe é um problema dele. Mas, irmãos, você vai ouvir muita coisa. Ouça a verdade. Ouça o ensino da verdade. Então, eu preciso parar para ouvir. Eu preciso meditar na palavra. Amém? Aleluia, vamos lá. Outro ponto é ministrar, ter comunhão. Quer crescer? Tenha comunhão com o corpo. Não se isole. Eu sempre uso esse exemplo, eu tenho 5 dedinhos nessa mão,
Estão bem cheirosinhos que eu passei perfume de sair de casa. Estão sadios. Não, estrala, estrala, coisa boa. Está aqui 5 dedos. Recebendo da vida que está sobre o meu corpo. Que está no meu corpo, dos nutrientes. Mas se eu cortar esse dedinho aqui, se assim, vou deixar ele aqui nesse cestinho aqui, e domingo eu venho buscar ele, como é que ele vai estar? Podre. Ele perdeu a vida. Ele deixou de participar da vida que estava no meu corpo. Crente não é para estar isolado. Crente não é para estar desigrejado. Não, eu sou de Jesus, não tenho igreja. Crente desigrejado é igual esse meu dedinho aqui. Ele não participa, ele não recebe da vida, ele está sem amparo. Ele está morrendo. A prova é tanto que ele começa a naturalizar e tornar relativo aquilo que a Bíblia condena. Aquilo que a Bíblia proíbe, aquilo que é pecado deixa de ser pecado. Aquilo que é pecado passa a ser relativo. Por quê? Por causa da frieza, porque está longe, está ausente do corpo. Você entende? Está ausente, está longe. Então você quer crescer, pare para ouvir a palavra, escute a palavra, medite, estude de forma proposital. Outro ponto, tenha comunhão, esteja inserido no corpo, esteja envolvido na igreja. Olha o que diz lá em Colossenses, a parte B, do versículo 3, do capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim, pode deixar aí completo, por favor. Colossenses 3,16. Deixa eu ler a parte B quando colocar, amém? Aí ele fala assim, instruam e aconselhem-se mutualmente em toda sabedoria. Ele fala sobre instruções compartilhadas. Eu com meu irmão recebendo e dando. Ele fala de conselhos sábios, eu recebendo e eu dando. Ele fala sobre a unidade de se estar em convívio com os irmãos, estimulando a fé e sendo fortalecidos por meio deles. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 1. Isso é Paulo falando, amém? Paulo precisava ser fortalecido? Sim. Paulo precisava ser edificado? Sim. Mas aquele homem tinha tanta revelação, pastor. Mas ele disse que precisa. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 11. Quem achou, diga amém. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, versículo 12, isto é, para que nós consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Em algumas versões, para que nós edifiquemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês me fortalece e a minha fé fortalece vocês. Não é para estar isolado. Não é para estar longe do convívio da igreja. Não é para estar sem comunhão. Então o crescimento na fé e na maturidade envolve comunhão. Porque eu vou aconselhar. Eu vou estar partilhando, sabe, de conselhos divinos. Eu vou estar recebendo conselhos inspirados. Eu vou ser participante do exercício da fé. Como? Praticando. Se não se pratica, irmãos, não se desenvolve. Quando fui pregar a primeira vez, irmão, não sabia nem estava. Eu pegava o cabo do microfone e fazia assim. Parecia que era só um boi assim. E gaguejava e tremia. Já? Misericórdia. Tenho muito a vos falar, mas pouco tempo para concluir. Mas vou ser rápido, amém? Vamos lá, vamos lá. Voou. Amém, irmãos? Então, você entende? A prática é que vai desenvolver. Então, quer crescer? Tenha comunhão. Esteja dentro do corpo, participando, sabe? Compartilhando pensamentos. Agora, quando fala de conselhos, são conselhos baseados na palavra. Amém? Quando fala sobre você compartilhar, são verdades que você tem recebido, são verdades a qual você tem sido abençoado. Então você está num nível de fé, você está num nível de conhecimento, que muitas vezes seu irmão não está. E você pode partilhar daquilo que você tem recebido. Rapaz, Deus me mostrou a sua palavra, que nós temos isso nele. Olha que coisa tremenda. E às vezes teu irmão não sabe disso. Às vezes teu irmão não conhece isso. Mas você está compartilhando. Você está ministrando a ele. Você está recebendo dele. E isso está trazendo para você o quê? Conhecimento. Eu não sei você, mas eu já tive a experiência de aconselhar que quando eu terminei, eu disse, rapaz, só pode ter sido Deus. Você mesmo. Procure na sua caixinha, sabe, de lembranças evangélicas.
Alguma vez que você deparou com alguém que precisava de uma ajuda e você foi um suporte para ele naquele momento? É você exercitando, é você manifestando aquilo que Deus tem dado a você. Isso traz desenvolvimento, isso traz maturidade, isso traz fortalecimento. Por quê? Porque Deus quer levar você a níveis maiores, Deus quer levar você a experiências maiores, Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida. Mas é necessário que nós nos encontremos na posição certa, na condição certa. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 11. Amém? Só mais 30 versículos eu termino. 4:11. Abre lá rapidinho, irmãos. O tempo acabou. Amém? Mas não é 7 horas ainda. Mas vamos embora. Diz, olha só. Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus estabeleceu. Eu estou aqui, existe um dom que Deus estabeleceu que está banhando a sua vida. Amanhã vai ter outro pastor aqui, vai ter um mestre, vai ter um profeta. São dons que Deus estabeleceu para abençoar o corpo, para abençoar a igreja. Amém? Dons. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Versículo 12. Com vista ou com propósito, o aperfeiçoamento de quem? De quem? Dos ímpios? Dos anjos? Dos santos? Quem são os santos? Nós. O propósito é aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos, não alguns, não a metade, não os escolhidos, até que todos inclui eu e você, amém? Todos, no grego, no hebraico, no aramaico, no inglês, no japonês, no chinês, no coreano, não é todos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento, não conhecimento raso, não conhecimento de ouvir falar, não conhecimento do que disseram, não, mas que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo. Propósito, versículo 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas que, pela astúcia, induzem ao erro. Versículo 15. Mas seguindo a verdade ensinada, a verdade pregada, a verdade do reino, seguindo a verdade Cristo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, nós, unidade, união, comunhão, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, está falando em mim e você, cooperando, unidos, juntos, cooperando, sendo alimentados, sendo nutridos, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Você foi chamado para crescer. Você não foi apenas chamado para crescer, mas para fazer outros crescerem. Outros crescerão nessa junção. Outros crescerão nessa unidade. Você crescerá, mas outros também crescerão nessa comunhão. Você entende que Deus não está individualizando? Não é só alguns, não, ele fala assim, todos. O coração de Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Deus deseja que nós vamos cooperar uns com os outros, ministrar uns aos outros, para que todos cheguem, para que todos cresçam, para que todos sejam atuantes no corpo, para que todos sejam participantes. Participante, eu participo de uma visão, eu participo de um reino, eu participo de uma promessa, eu participo de uma redenção, eu participo de um reino poderoso, eu sou responsável em testemunhar desse reino, eu sou responsável em falar da grandeza e do poder do Senhor desse reino, eu sou um instrumento, uma ferramenta de Deus para esta terra. Você, falando eu, mas falando para você. Falando de você.
Aleluia. Último ponto. Falamos sobre ouvir a palavra, sobre comunhão, ministrar uns aos outros. Deus te abençoe. Pastor, não sei, não tenho... Calma, queridos. Começa com Deus te abençoe. Posso orar por você? Senhor, abençoa ele, abençoa a família dele. Tudo é um começo. Minha filha, quando começou a andar, deu 3 passos, caiu, não saiu correndo, não. Andava 2 passinhos, eu cuidando para não cair. Esticava a mão um pouquinho. Chegou a fase de começar a dar uns passinhos mais acelerados. Algumas quedas, alguns tropeços. Hoje corre que é uma bênção. Começa por onde, sabe aonde você está mesmo. Eu posso orar por você? Pode. Pai, abençoa ele, abençoa fulano, abençoa a família. Eu posso ler um versículo? Pode. Comece onde você está. Deus entende. Deus é Pai. Deus entende. Deus é Pai. Ele não ignora os seus começos. Ele não vai rejeitar os teus pequenos começos. Não, irmãos. Quando minha filha caiu pela primeira vez, eu não joguei ela no lixo porque ela caiu, não. Ixi, caiu, bota no lixo, Maraísa, joga ela no lixo. Não, eu fui lá, levantei ela, passei a mão no joelhinho e continuei acreditando. Você vai, filha, vai. Mesma coisa, é Deus. Jesus falou: se vós que sois maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai celestial. Se nós como homens, que oscilamos no temperamento, nas emoções, queremos o melhor para os nossos filhos, imagina Deus por você, meu querido. Então começa onde você está. Começa orando por alguém, mandando um versículo, chegando alguém: irmãos, eu posso te conhecer, sabe, eu preciso de amigos na igreja. Eu preciso conhecer pessoas na igreja. Já vou cantar também. Eu não quero estar isolado. Eu quero estar em comunhão. Estou terminando. Eu quero estar em comunhão. Baixou um som do pastor Cirilo aqui hoje, né? Furei o tempo, mas ele perdoa. Estou em comunhão. Eu estou exercendo aquilo que Deus me chamou. Ministrar ao Senhor. Último ponto. No mesmo texto de Colossenses 3,16. No finalzinho ele diz assim, parte C do versículo: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Efésios 5,18 diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Como é que se enche do Espírito? Como é que se enche do Espírito? Falando entre vós, unidade, comunhão, ministrando ao Senhor no corpo, ministrando ao Senhor com os irmãos, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando graças sempre a Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ministrar ao Senhor. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Existem coisas na Bíblia que nós chamamos de práticas espirituais. Tenho muito a falar, mas o tempo terminou. Chamado de práticas espirituais, como oração no Espírito, coisas para a pessoa chegar a amadurecimento. Dom que Deus colocou dentro de você para você se comunicar diretamente com Ele, sem interferência, sem sua alma se meter no meio, sem suas emoções se meter no meio, sem a incredulidade se meter no meio. O teu espírito orando diretamente uma linguagem que o próprio Espírito Santo produz dentro de você. Judas 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, se não me engano é versículo 1 e 2. Pois aquele que fala em outras línguas não fala a homens, visto que ninguém entende, mas em Espírito fala mistérios com Deus. Versículo 4, aquele que fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. Versículo 12 a 14 diz que quando oramos em outras línguas, o nosso Espírito, ele ora de fato. Não é suas emoções, não é sua alma, é o seu Espírito orando de fato. Práticas espirituais. Eu sei aonde colocar a adoração. Eu sei em casa onde colocar o louvor. Como exaltar o meu Deus. Como ministrar o meu Deus. E o jejum. Qual o benefício do jejum, pastor? Mortificação da sua carne. E sensibilidade ao Espírito Santo. Mortificar a carne. Sabe? Exercer o domínio próprio sobre ela. E trazer sensibilidade à voz do Espírito. O jejum, irmãos, é como se você estivesse puxando a presença. Vou dar um exemplo claro para dizer que é heresia. E vou encerrar com esse texto.
Senhor, por que jejuam nós? Por que jejuam os fariseus e os discípulos de João e nós não jejuamos? Pode estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo estiver com ele? Resposta: não, estou com o noivo aqui, é meu amigo, estou feliz. Mas dias virão em que o noivo será tirado, e nesses dias jejuarão. Queremos o noivo. Quero a presença do noivo. Eu quero a presença do noivo. Eu quero a presença do noivo. Não se põe vinho novo em odres velho, porque vai romper-se o odre e vai estragar-se o vinho. Mas se põe vinho novo em odres novo, e ambos se conservam. Então o jejum, irmãos, é tornar, sabe, essa presença palpável. É atrair essa presença com sensibilidade. É puxar o noivo para perto, na linguagem de Marcelo Santos. São práticas que estão na Bíblia, mas que têm sido esquecidas por causa da nossa rotina. Tem sido esquecido por causa dos nossos anseios, das nossas buscas, das nossas lutas diárias, dos nossos sonhos e planos. Mas nós podemos sonhar e jejuar. Nós podemos ter objetivos e jejuar. Nós podemos buscar aquilo que, sabe, nós almejamos, sem esquecer que primeiro, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. Primeira palavra, primeiro conhecê-lo. Conhecê-lo, Jesus, conhecer o poder da sua ressurreição. Amém, queridos? Tenho muito a vos falar, mas o tempo terminou. Fica de pé, eu quero orar por você. Pode cantar, vamos cantar um cantozinho bem abençoado. Me amou, vocês me amam, né? Que eu entrei no tempo de vocês. Feche os teus olhos, apaga as luzes, isso. Aleluia, te amamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Oferecemos ao Senhor a nossa adoração, o culto ao Senhor. Declaramos o nosso amor por tua presença. Declaramos o nosso amor ao Senhor. Aleluia, temos prazer em te adorar, Senhor. Temos prazer em te adorar, em estar no Senhor, em estar com o Senhor, bendizendo o teu santo nome, exaltando a tua santidade. Temos prazer. Aleluia, adore ao Senhor, ame ao Senhor. Use suas palavras para adorá-lo. Use suas palavras para amá-lo. Aleluia, existe, aleluia, uma atmosfera onde é favorável para Deus agir, que é criada por nossa adoração, que é criada, sabe, pelo louvor que nós estamos produzindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por todos aqueles que entraram por essas portas, Senhor. Ó Deus, enfermos, trazendo em seus corpos sintomas, dores, enfermidades, seja ela crônica ou não, Pai. Nós oramos por elas nessa noite. Obrigado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Obrigado porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele,
e pelas suas feridas fomos sarados. Em nome de Jesus, doença, enfermidade, espírito de enfermidade, ouça a palavra do Senhor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E nesta palavra eu uso a autoridade do nome de Jesus. E digo: dor, doença, enfermidade, no nome do Senhor Jesus, saiam desse corpo. No nome de Jesus. No nome de Jesus, seja curado agora. No nome de Jesus agora, curado, curados, curados. No nome de Jesus. Agradeça a Deus por sua cura. Agradeça a Deus por sua cura. Receba pela fé, agradeça a Deus por sua cura. Se tem alguém aqui em nosso meio que entrou por essas portas, pode continuar tocando, amém? Nessa noite, já ouviu falar de Jesus? Sabe que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Você sabe disso. Você sabe que você precisa dEle, que a sua vida não está segura sem Ele. Se você morrer hoje, você não sabe para onde você vai. Isso é ruim. Mas você entrou por essas portas e você ouviu a palavra, e você quer fazer nessa noite uma aliança com Jesus. Você quer receber Ele como Senhor da sua vida. Você quer entregar o seu presente e seu futuro a Ele, e caminhar junto com Ele a partir de hoje. Se você está aqui nessa noite e você quer fazer essa aliança, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Temos um rapaz. Mais alguém? Mais alguém? Tem mais alguém que quer fazer essa aliança? Levante sua mão alta para que eu possa vê-lo. Amém. O rapaz levantou as mãos. Por favor, olhe para mim. Você pode acompanhar aquelas duas irmãs ali? Por favor, elas vão orar por você, vai te instruir melhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso é o maior milagre. O maior milagre chama-se nascer de novo. Nós vamos ver, irmãos, paralíticos andar. Nós vamos ver cego enxergar. Nós vamos provar de milagres. Mas não tem milagre que se compara a nascer de novo, a mudar de destino, a mudar de rota, a mudar de natureza, a mudar de condição. Amém?